Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa refletir sobre as obras do espírito Amélia Rodrigues. Em especial, estamos trabalhando com essa linda obra Quando Voltar a Primavera, discografia de Divaldo Franco, da nossa querida benfeitora. E hoje nós vamos trabalhar com o capítulo de número 11, No Crepúsculo, Jesus. Bom, Amélia Rodrigues nos premiou nesse capítulo com a menção ao texto evangélico a partir do qual ela faz as suas reflexões que nós tanto apreciamos. Mateus capítulo 10, versículos 1 a 33. É uma parte do Evangelho de Mateus bastante importante que na Bíblia de Jerusalém, tá ela aqui, os teólogos intitulam discurso apostólico, que é a preparação que Jesus faz para os seus discípulos, que após o afastamento físico dele, seriam os apóstolos. Bom, dos versículos 1 até 16, a Bíblia de Jerusalém intitula como missão dos 12, é uma espécie de nomeação. Então, Jesus começa chamando os 12 discípulos, Simão, também chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, Judas e Iscariotes. E aí, Jesus aqui começa a fazer as primeiras recomendações. Amélia Rodrigues produz o texto dela, esse texto belíssimo, né, essa obra-prima literária, entrecortando os versículos, mas aqui a gente vai, como habitualmente fazemos, passear por esses versículos de Jesus e logo depois nós vamos fazer as nossas considerações sobre as reflexões de Amélia. Então, as primeiras recomendações, né, que Jesus faz dizem respeito às advertências iniciais. E Jesus começa com a polêmica advertência do não vades aos gentios, ou não tomeis o caminho dos gentios. Não entreis em cidade de samaritanos, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como nós aqui no canal Lições de Amor conhecemos a saga do apóstolo Paulo, nós entendemos por que Jesus fez essa exortação aos seus apóstolos. Porque mais tarde viria o 13º apóstolo com a finalidade de ir aos gentios e ser conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Como o Espírito Emmanuel nos apresenta. E logo em seguida, Jesus continua fazendo a exortação, dirigindo-vos às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles hebreus que tinham conhecimento da lei de Moisés e que, portanto, já tinham, teoricamente, esse terreno previamente lavrado para que os apóstolos pudessem derramar as sementes de vida e esperança, dirigi-vos a ele e proclamai que o reino dos céus está próximo. E aí ele fala: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, também de graças dai. E mais tarde isso, de fato, é utilizado como a regra da igreja cristã primitiva, quando os cristãos, isso a gente pode acompanhar no estudo que a gente faz aqui de Atos dos Apóstolos. A gente ainda não terminou esse estudo no canal, mas já tem bastante material produzido. Então, ao estudar Atos, a gente vê que o cristão, quando entrava para a igreja cristã primitiva, tinha tudo, pegava tudo que tinha, todos os seus bens, e colocava para uso da coletividade. E aquilo que lhe fosse de necessidade seria atendido, né? Então, eram daí que vinham esses recursos. Então, de fato, em momento algum, a gente vê, na história do cristianismo primitivo, os apóstolos cobrando pelas curas ou pelas benfeitorias, digamos assim, que eles faziam como instrumentos do alto, né? Então, eles conservaram esses
essa grande missão, né, de uma forma bastante ilibada, purificada. Não leveis ouro nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Isso mais tarde vai servir de insumo para o próprio apóstolo Paulo sugerir uma modificação na igreja cristã primitiva, que recebia os doentes, né, independente da crença religiosa, recebia inclusive os leprosos judeus, né, cujo nome era retirado do livro dos vivos e eram entregues à sua própria sorte, expoliados dos seus bens, abandonados pela família. A igreja cristã primitiva abria as portas para receber. Então, mais tarde, o apóstolo Paulo, quando se junta na Casa do Caminho, ele dá a sugestão que aqueles que vão ficando sãos comecem a trabalhar, cada qual tinha o seu ofício, um era oleiro, o outro tecelão, o outro comerciante, assim por diante, e que cada um viva do seu sustento e colaborem para a manutenção da instituição de portas abertas para o bem de todos, né? Então veja que essas sementes que Jesus plantou de fato deram muitos frutos. E aí ele continua: quando entrardes numa cidade ou povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Ou seja, se querem te ouvir, permanece naquela cidade, busca alguém de bem para acolher e permanece nessa casa até sair da cidade. Mas se ninguém quer vos receber, lembra da cura do obsidiado Gerazeno, né, que Jesus não foi bem recebido, e depois de fazer a cura, ele simplesmente sacode o pó dos pés, ou seja, sai da cidade sem amaldiçoá-la, sem ficar chateado, nem sem pedir explicação, simplesmente vai onde ele poderia ser mais útil, né? Onde ele poderia dar continuidade ao seu messianato. A mesma coisa que ele adverte e sugere aos apóstolos. Em verdade, eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, a gente deve estar lembrado da história do Antigo Testamento, do que para aquela cidade, né? Não é que os apóstolos eram assim privilegiados da sorte e prediletos de Deus, mas eles estavam imbuídos, investidos desse papel de intermediários da Boa Nova, né? Então, era como se fossem ali os representantes de Deus batendo naquelas portas. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Esse é um dos trechos do Evangelho que eu mais acho fantástico, né? Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Há uma leitura superficial, parece que Jesus aqui está propondo uma carnificina. Imagina a gente ter uma reunião, né? Um coletivo ali de lobos vorazes, famintos, e aí você joga aquelas ovelhas, né? Ingênuas enfim, inofensivas no meio dos lobos, Deus se a carnificina. Mas na realidade, o que parece que Jesus está querendo dizer aqui é que essa linguagem do puro instinto precisa da influência de alguém dócil, manso, de alguém que fale outra linguagem, a linguagem do amor, a linguagem do perdão, da compaixão, a fim de que nessa mistura todos saiam contaminados, né? Tanto os lobos sejam beneficiados pela influência da ovelha mansa, pacífica, serena, quanto também as ovelhas possam aprender nos lobos o potencial remissor, redentor, que eles também carregam. Lobos aqui, lógico, não são os animais, mas nessa figura simbólica daqueles que podem ter a sua vida transformada, né? Esse é o primeiro, a primeira parte, digamos assim, desse discurso apostólico. Logo a seguir, capítulo 10 ainda de Mateus, versículos
17 até 25, Jesus começa a avisar algumas coisas. Então, os teólogos intitulam de Os missionários serão perseguidos. Então, ele fala: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão nas suas sinagogas. E por causa de mim, sereis conduzido à presença de governadores e de reis para dar testemunho perante eles e perante as nações. A gente viu isso acontecer com Paulo, lá no final de Paulo e Estevão. A gente viu isso acontecer com Estevão, quando Saulo de Tarso, junto com Sadoc, visitam a igreja cristã, permanecem na igreja quando Estevão faz a sua pregação e Saulo acaba armando para que ele fosse interrogado pelo Sinédrio, e aí acontece o apedrejamento até a morte. Então, de fato, os missionários foram perseguidos. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. E isso realmente deveria ser muito motivo de preocupação por conta até da cultura dos apóstolos, né? Homens simples, pescadores, cobradores de impostos, que poucos deles, né, tinham acesso à leitura, tinham acesso a um conhecimento mais abastado, mas eram homens muito rudes que, embora fossem bastante sinceros e tivessem se entregado por amor a essa mensagem de Jesus, de fato, eles não tinham essa astúcia, né, essa inteligência para poder se defender com argumentos que fossem compatíveis com um doutor da lei. Então, digamos assim, esse Espírito Santo que falava por eles era ressonante com essa pureza de coração, né? Com essa entrega total, com a renúncia dos atos que os apóstolos vão encetando, né? Então, é o trabalho que vai melhorando, aprimorando moralmente os apóstolos e tornando-os mais robustecidos, mais encorajados, né? Mais fortes para enfrentar as tribulações da vida. E Jesus também fala: o irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E aí Jesus fala sobre mais algumas coisas. O final do discurso é falar abertamente e sem medo, capítulo 10 de Mateus, versículos 26 a 33, que encerra dizendo o seguinte: não tenhais medo, portanto, pois não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir o corpo e a alma na geena. E assim, Jesus termina dizendo: todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei perante ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus, né? Então é um texto longo, até peço desculpas, mas importante para que a gente possa entender as reflexões de Amélia Rodrigues. O que seria renegar Deus, né? Não é exatamente ir para uma praça pública para falar dos ensinamentos de Jesus, mas viver isso, né? Testemunhar isso através dos atos. Hoje a gente vê muito isso na sociedade na qual a gente vive, né? Uma sociedade que faz apologia à vida em solidão. Aqui eu estou falando de uma solidão egoísta, como está lá em O Livro dos Espíritos. Então, uma vida de solidão que é viver egocentricamente só para si, só vendo as suas próprias necessidades e pouco se importando com as necessidades alheias, né? Uma conjuntura em que o laço social tem sido cada vez mais enfraquecido, né? Para a minha família tudo, para os outros do lado de fora nada. E principalmente quando há um clima de medo e de dor pairando no ar, como é
um cenário pandêmico. Então, falar sobre Jesus, né, e honrar-lhe os ensinos, honrar-lhe a mensagem, é fazer o que ele fez, dentro, lógico, das nossas possibilidades. Então é por isso que a Amélia Rodrigues, nesse capítulo, vai intitular o capítulo de No Crepúsculo, né? O crepúsculo, pelo dicionário, a definição, digamos assim, formal, é essa luminosidade que cresce ao amanhecer e que vai decrescendo ao entardecer. E quando a gente observa, por exemplo, o planeta numa mudança de provas e expiações para o mundo de regeneração, a gente está vendo o anoitecer, então um decréscimo dessa luminosidade ao anoitecer, mas às vezes a gente não consegue visualizar e vislumbrar que depois da noite escura virá o amanhecer de uma nova era. Então, nessa linguagem parabólica, Jesus é este amanhecer de uma nova era, ou seja, a gente constrói um mundo novo com base nos ensinamentos e práticas vivenciadas por Jesus. É assim que a gente faz. Então, por isso o discurso apostólico enérgico, né, que de advertência, que não utilizou nenhuma linguagem figurada, mas uma linguagem frontal, que assustou os apóstolos, né? Como assim vai entregar ovelhas em meio de lobos? Então, foi difícil de ouvir, mas mais tarde compreendido. E é o que a gente vai ver hoje. Então, Amélia Rodrigues começa dizendo que aqueles homens eram homens humildes e desataviados e pareciam embriagados de uma felicidade incomum. É difícil de escrever, né? Como que essa mensagem de Jesus é vanguardista, né? E, em certo ponto, subversiva em relação à cultura social que a gente vive, essa cultura individualista, ególatra, hedonista, como dissemos. Então, ao mesmo tempo, né, em que ela quebra os padrões, ela também é certeza de felicidade eterna. E Amélia também faz referência à natureza que demonstrava a adustez da terra difícil de ser trabalhada, né? E aqui Amélia Rodrigues está falando, penso particularmente, uma metáfora para as almas humanas, né? Essa adustez da aridez dos bons sentimentos que dificulta trabalhar na terra dos corações humanos. E aí as lágrimas de sofrimento sincero vão aos poucos irrigando essa terra e tornando-a mais sensível a estes ensinamentos de Jesus, né? É por isso que a dor, como vai dizer Emmanuel em uma de suas obras, é mestra. A dor nos ensina. O aguilhão não é apenas o tormento, o flagício, mas o aguilhão também é o professor. Então Amélia diz que Jesus viera ter com eles e lhes modificara os destinos. Os apóstolos não conseguiam precisar de onde vinha aquele conhecimento profundo, né? Aquela sensação de que eles já eram íntimos de muitas eras. Não conseguiam explicar a emoção que eles sentiam ao ouvir Jesus, né? Que magnetismo irresistível era esse que fez com que eles se afastassem, né? De todas as falsas ilusões humanas e seguissem, sem rebuços, o Cristo. Indecifrável, vai dizer Amélia Rodrigues. Ele era sábio sem ser solerte, nobre sem qualquer excentricidade. Em Jesus não havia afetação, né? Seguiam-no docemente, sem se darem conta das futuras tarefas que lhes estavam reservadas. É como nós, quando viemos, após fazer e participar do nosso planejamento reencarnatório, quando nós voltamos à carne. A gente, enquanto criança, naquela experiência dos primeiros anos, não faz a menor ideia do gênero de provas que nos aguarda, muitas vezes desde o berço. Mas a gente vem encorajado, né? Perante essa nova chance de fazer melhor. E aí Amélia diz que eles, os apóstolos, nada inquiriam, de nada sabiam, porém confiavam. E aí eu fico perguntando, meus amigos, se nessa época a gente também confia. Não é uma confiança do tipo, não, pelo amor de Deus, eu sou espírita, eu não vou pegar coronavírus, eu não vou desencarnar de coronavírus, pelo amor de Deus, né? Vamos adiantar
alguma recompensa do bem que eu já fiz para poder dar uma amenizada nessa situação. Nós vamos passar pelo que nós tivermos que passar. E nós precisamos manter a coragem perante esses desafios, né? Lógico que a situação causa medo, causa ansiedade, causa irritação, causa enfado, né? Nós temos as nossas demandas de sempre, que estão aqui, para serem equacionadas com essa mudança de panorama. Mas nós também não estamos sozinhos. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. E nós não estamos órfãos, né? Nós já dissemos antes, em algumas palestras, sobre tutela de São Francisco de Assis, espíritos que nem precisariam mais reencarnar na Terra, têm voltado, apiedados das nossas misérias, das nossas necessidades inúmeras, para nos auxiliar. Mas será que nós estamos nos colocando nessa posição de sermos auxiliados? E aí a Amélia vai dizer que os labores que deveriam modificar as estruturas sociológicas da Terra e das criaturas estavam ali, entregues nas mãos dos seus apóstolos. Talvez porque eles mesmos seriam modificados, eles próprios, por esse trabalho. É por isso que o trabalho na seara, tanto da divulgação espírita, é tão importante, porque é uma oportunidade de nos modificar. Não é só falar de ensinamentos, né? Contar essa história para outras pessoas. Mas é uma chance da gente se modificar. A gente se constrange, a gente ainda lamenta não viver tudo que a gente está aqui em contato estudando. Se a gente está mais melancólico, mais receoso, ao ler uma obra edificante, a gente retoma a nossa coragem, se lembra, se recorda por que a gente está aqui. Né? Lembra desses homens que nos antecederam, que foram os nossos precursores, e graças a eles nós estamos aqui, já numa situação bem melhor na doutrina espírita. Então ali, Jesus estava posicionando para eles os deveres perante as batalhas que seriam travadas. E aí Amélia vai fazer justamente essa inquietação, essa pergunta: como entender-se a significação de tão ingente batalha? Para que tudo isso? Qual o propósito de passar por tudo isso, né? E aí Amélia vai falar: mas já não havia dúvida, o seu ministério era um ministério áspero. Somente os que os encorajassem, os que se encorajassem a um esforço sacrificial, conseguiriam lograr atingir o clímax dos relevantes deveres. O que ela está dizendo? Que a gente precisa ter a disposição de colocar a nossa vida em sacrifício. Aquele que perseverar até o fim será salvo, nas palavras de Jesus. Então, de fato, nós estamos convidando a dar mais do que o que era cobrado aos publicanos e fariseus. A dar mais, não apenas amar os amigos, mas também os inimigos. Por isso que ser cristão é desafiador. Aqueles homens da terra, simples e ignorantes, se destinavam a reformar a terra, a reestruturar o mundo, desde aquela época. E hoje, passados mais de 2000 anos, nós ainda estamos tentando entender e colocar em prática o que aqueles homens nos ensinaram. Porque aqueles homens não eram anjos, eram homens imperfeitos que não tinham metade da nossa cultura. Eram homens simples e rudes que tinham em seus labores pequenos. Eram homens anônimos. E hoje, com tantos mais recursos, por que a gente não consegue fazer metade do que eles faziam? O que nos falta, né? Já que a gente tem cultura, tem inteligência, tem conhecimento, tem recurso, será que é a vontade que falta? Que ainda não está sendo suficiente? E aí, ao proferir aquelas palavras, Jesus também insufla-lhes bom ânimo, energia, para que eles possam se colocar ao trabalho. E assim também exigido a nós. Por isso que Amélia vai dizer, e assim tem sido.
Sucedem-se os tempos e os ceareiros, não obstante poucos. Surgem, renascem, multiplicam-se, desdobram-se em todas as direções, clareando as madrugadas e as espessas meias noites de desesperação. Medo é uma emoção humana, desespero não. Porque o desespero significa você não ter perspectiva, você desconhecer o significado pelas lutas que trava, não ter perspectiva, e nós temos. Jesus é, na linguagem de Amélia Rodrigues, a aparição no crepúsculo. Passaram os primeiros chamados e todos, à exceção de João, provaram testemunho áspero do sacrifício da vida no martírio. Mas Jesus, eis no crepúsculo. Quando essa noite de densas sombras passar, no amanhecer de uma nova era, Jesus ressurge, como sempre esteve ao nosso lado. A diferença é que nós vamos perceber-lhe a doce influência permanente. Façamos então o nosso trabalho. Meus amigos, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, que tenha sido de alguma sorte útil, que essas reflexões possam servir de coragem e bom ânimo. Que Jesus nos abençoe a todos e até a próxima. Muita paz.